Olá, tudo bem com vocês, queridos? Na aula de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a estrutura da justiça eleitoral. Vamos lá? Bom, falando um pouquinho da estrutura então. A estrutura da justiça eleitoral, ela foi criada em 32 com a edição do Código Eleitoral, mas logo em 37 já foi extinta, voltando a existir depois apenas em 1946. E hoje, apesar de não termos uma lei complementar exatamente para isso, o Código Eleitoral ele serve no papel de lei complementar e ele que organiza então toda essa questão relacionada à justiça eleitoral. A justiça eleitoral ela é um ramo da justiça da União, cuja competência encontra-se no artigo 121 da Constituição Federal, certo? Bom, essa justiça ela é a que tem a competência material para resolver questões relacionadas a partidos políticos, a inscrições de eleições, a cômputo dos votos, certo? Com relação às eleições em si, a competência da justiça comum, ok? Mas agora eu vou esclarecer mais uns detalhes sobre a justiça eleitoral. Quando a gente fala sobre consultas, lembra? Logo nas primeiras aulas eu falei para vocês sobre as consultas que são feitas. Então, caso alguém tenha alguma dúvida sobre determinado assunto, ela faz uma consulta. A Justiça Eleitoral ela tem o poder de responder às consultas em tese, porque a atribuição para responder consultas é do Tribunal Superior Eleitoral. Esse tribunal ele vai responder algumas dúvidas antes de que aquele partido faça uma coligação, por exemplo. A doutrina majoritária, nesse sentido, entende que as respostas a essas consultas emitidas pelo TSE, ela vai possuir um caráter vinculante, erga omnes, certo? Diante da competência do tribunal, ok? Inclusive, é interessante ressaltar que, em virtude dessas consultas, se elas tiverem a sua resposta alguma contradição, obscuridade, ou faltar alguma omissão, cabe embargos declaratórios, mas há também parte da doutrina que entende que caberá até recurso extraordinário ao STF, em virtude do caráter vinculante das consultas. Entre os órgãos que fazem parte da Justiça Eleitoral, vamos começar com o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral ele é composto por 7 membros, os quais são escolhidos, sendo 3 juízes que são provenientes do STF, 3 que são ministros do STF, 3 juízes que são ministros do STJ e 2 juízes são nomeados pelo presidente da República. Mas eles são nomeados a partir de uma lista de 6 advogados indicados pelo STF. Já o Tribunal Regional Eleitoral também é composto por 7 membros, sendo 2 juízes, não são mais do STF e STJ, porque a gente está falando do Tribunal Regional, então eles são nomeados entre 2 juízes que são desembargadores dos tribunais de justiça ali daquela região. Aí 2 juízes, outros 2 são juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, um juiz é proveniente do TRF, Tribunal Regional Federal, e caso haja ausência, o TRF ele vai escolher uma pessoa, um juiz para indicar, se não estiver ali na capital. E 2 juízes nomeados pelo presidente da República, da mesma forma que era na TSE, ou seja, é apresentada uma lista de 6 advogados pelo Tribunal de Justiça e o presidente da República escolhe 2 nomes para entregar o TRE. Com relação ao tempo em que esses juízes ficarão. Bom, o mandato desses juízes o mandato é de no mínimo 2 anos, podendo ser reconduzido em igual prazo, né, para compor aquela eleição. A remuneração para esses juízes ela tem um valor fixo, então ela vai ter um valor de 3% do subsídio, se for no caso do juiz do TSE, do subsídio do TRF ou do STF, e eles vão receber o correspondente a 8 sessões por mês no máximo. Caso não tenha esse número de sessões, o que pode acontecer é eles receberem o valor correspondente a 15 sessões antes das eleições e 15 sessões depois das eleições. Em nível de primeira instância, nós temos as zonas eleitorais. A zona eleitoral, então, é a primeira instância da justiça eleitoral. Ela é composta por juízes eleitorais, que são responsáveis pela menor fração territorial da jurisdição eleitoral. Há municípios
que são muito grandes, que possuem inúmeras zonas eleitorais pelo contingente de eleitores. Entretanto, há outros municípios que têm um contingente tão pequeno que uma zona eleitoral abarca vários municípios, em relação dessa questão, dessa organização, em virtude do número de eleitores em cada localidade. Os juízes eleitorais, eles são escolhidos a partir de juízes estaduais. Em regra, eles são escolhidos pela antiguidade. Então, pega aquele juiz daquela localidade, é escolhido pelo Tribunal de Justiça, o mais antigo, e ele que vai presidir ali. Apesar de haver uma previsão legal que esse juiz ali de primeira instância pode acumular a função de juiz eleitoral, na prática, eles pedem um afastamento no período eleitoral e tem sido deferido esse afastamento, certo? Por esse contexto eleitoral, para uma dedicação integral durante as eleições. Estes juízes vão receber uma verba fixa mensal, no valor de 16% sobre o subsídio mensal de um juiz federal, certo? Até porque ela é vinculada à União. E os juízes vão ter a competência de julgar crimes eleitorais, crimes comuns conexos aos eleitorais, questões relacionadas a habeas corpus, mandado de segurança em que a autoridade coatora esteja submetida à primeira instância eleitoral e questões de alistamento, transferência, cancelamento e inscrições de títulos e de registros de candidaturas. Até as impugnações de candidaturas serão esses juízes que têm responsabilidade de julgar. As eleições municipais, eles também que vão ficar de olho em qualquer questão relacionada a isso, tá? São responsáveis para investigação judicial eleitoral local, pela propaganda irregular ali nos municípios, pelo direito à resposta e pelo abuso de poder. Mas caso aconteça algo mais relevante, temos ainda a junta eleitoral, que ela é responsável para os incidentes decorrentes da apuração de votos e da diplomação de candidatos. Então, o juiz eleitoral são questões e a junta eleitoral ela vai ser responsável para essas questões específicas das eleições, tá? Ela é composta por um juiz togado, que vai ser o presidente, e 2 ou 4 cidadãos, dependendo do número de contingente. Esses cidadãos de idoneidade, de notória idoneidade moral, e eles não precisam ser bacharéis, eles precisam ser só cidadãos ali da região. Eles vão ser escolhidos, né, pelo TRE 60 dias antes do pleito eleitoral. Então, eram essas questões que eu queria tratar para vocês sobre a estrutura da justiça eleitoral. Até a próxima aula.